Olá, o Saúde Ativa está no ar. Por aqui teremos informações sobre saúde e qualidade de vida. Você também vai conferir vídeos educativos. E nesta edição, vamos bater um papo com o urologista e cirurgião robótico, Dr. Fábio Quintiliano, que irá falar sobre o Novembro Azul, uma campanha realizada pela Sociedade Brasileira de Oncologia que busca conscientizar a população masculina sobre a importância de cuidar melhor da saúde, em especial do câncer de próstata. Não saia daí! Você já ouviu falar em botulismo? É uma doença grave que pode causar paralisia. Mas de que forma as pessoas adquirem? Vamos saber mais assistindo um vídeo explicativo do Ministério da Saúde. O que é botulismo? É uma doença rara e não contagiosa que pode causar paralisia grave e óbito devido à ação de uma forte toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum. Ele tem três formas: a alimentar, quando consumimos alimentos com a toxina; o intestinal, quando consumimos alimentos contaminados com o esporo da bactéria; e por ferimentos, que acontece quando a produção da toxina se dá nos ferimentos. Quais são os sintomas do botulismo? Os principais variam de acordo com a forma de transmissão. De maneira geral, são visão turva, visão dupla, paralisia de cima para baixo e dificuldade para respirar. Botulismo tem tratamento? Sim, tem tratamento. Tratamento de suporte por meio da hospitalização e monitorização da respiração e dos batimentos cardíacos. E o tratamento específico, que consiste na administração do soro antibotulínico, que é distribuído pelo SUS. As pessoas transexuais, travestis, transgêneros e não binários que necessitam do SUS terão acesso a um projeto piloto, o Serviço de Atendimento à Saúde Trans de Aracaju. Será ofertado o atendimento da equipe de enfermagem com a realização de testes, exames, triagem de demandas e depois seguirão para o atendimento clínico com a equipe médica. Os interessados deverão realizar o agendamento de segunda a sexta-feira, em horário comercial, através do telefone 0800 729 3534 e selecionar a opção Serviço de Acolhimento à Saúde Trans de Aracaju. O atendimento acontece na UBS Dr. Roberto Paixão, no bairro 17 de Março. Novembro Azul é uma campanha criada pela Sociedade Brasileira de Oncologia para que os homens possam cuidar mais da sua saúde. Também, dentre estes problemas causados nos homens, está o câncer de próstata. E para falar sobre isso, hoje recebemos aqui no Saúde Ativa o Dr. Fábio Quintiliano. Ele é urologista e cirurgião robótico. Olá, muito obrigado pelo convite, Dayana, ao programa Saúde Ativa aqui da TV Câmara, para a gente poder falar um pouco mais sobre o Novembro Azul, logo após o Outubro Rosa, que é muito bem enfatizado para o câncer de mama. Fala pra gente, doutor, quais são as principais doenças que atingem o homem atualmente? O homem atualmente, na nossa sociedade, diversas patologias de fato podem acometer o homem. No mês de Novembro Azul, a gente foca mais no programa de conscientização para o diagnóstico e a prevenção do câncer de próstata. Mas lógico que temos outras patologias das vias urinárias, como os cálculos renais, que são muito incidentes, as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis, a próstata, não somente no câncer, mas também a hiperplasia prostática benigna, que é o aumento da próstata, o chamado popularmente tumor benigno, e várias outras que nós estamos aqui para esclarecer maiores dúvidas. Doutor, o senhor que atende tantos homens diariamente, fala pra gente, por que será que os homens têm tanta dificuldade de ir ao médico, de fazer as avaliações que seriam de rotina? Na verdade, Dayana, nós estamos numa sociedade que ainda temos os estigmas culturais, que o homem está focado mais no seu trabalho e as mulheres ainda, embora estejamos mudando, graças a Deus, no século XXI, desde o final do século XX, mas ainda temos algumas mulheres com aquele estigma cultural que elas é que estão mais focadas para o lar, para cuidar dos seus filhos, tanto que são as mulheres que mais levam as crianças também no pediatra, inclusive para mim, na urologia pediátrica, são as mamães que mais levam seus filhos, e o homem fica mais focado no seu trabalho, e ele também é mais tímido com relação às mulheres, para poder dizer os seus sinais e sintomas e falar um pouco mais da sua intimidade, principalmente para nós urologistas. Tanto que está havendo a mudança,
mas graças às nossas queridas mulheres, porque são elas que estão levando os homens para os consultórios de urologia. Doutor, quais são os principais fatores de riscos que comprometem a saúde do homem atualmente? Como quaisquer outras patologias, tanto nas mulheres quanto nos homens, podemos falar aqui primariamente do estilo de vida das pessoas. A alimentação, sedentarismo, o hábito de fumar, embora esse tenha diminuído na nossa sociedade, então os hábitos de vida são os preponderantes. Temos os fatores genéticos, que também são responsáveis por algumas doenças, principalmente oncológicas, assim como no câncer de próstata, o fator genético e a hereditariedade são muito importantes para acometer os pacientes. A gente ouve falar em urologista, doutor, eu acho que na cabeça de muitos que nos assistem está sempre associado a homens mais velhos, talvez a partir dos 40. E o senhor falou agora há pouco, né, de atender crianças. Fala para quem nos assiste, em que momento a mamãe deve levar o seu filho ao médico? Seria sim um urologista pediátrico? Os homens também? Qual é a frequência dessa visita? Na verdade, a urologia pediátrica já é uma subespecialidade dentro da grande especialidade que é a pediatria. Na verdade, os pediatras, quando estão avaliando suas crianças no consultório, quando eles identificam alguma patologia ligada à área do trato genital ou do trato urinário, ele normalmente referencia para o urologista pediátrico. No início, quando ainda a criança está muito pequena, na grande maioria das vezes são malformações anatômicas, malformações congênitas, uma malformação na uretra da criança, dos rins, da bexiga, e aí o pediatra vai referenciar aquela criança para nós, urologistas pediátricos. Chama atenção aqui para febre em criança pequena, que a gente tem que avaliar, como os pediatras costumam sempre observar, a dor de ouvido, a dor de garganta, mas uma febre inespecífica na criança também pode ser uma infecção urinária, diferente do adulto, que no adulto a infecção urinária vem com sintomas irritativos bem típicos que todos já sabem, ardor a urinar, ida mais vezes ao banheiro para fazer xixi. Na criança esses sintomas não aparecem e pode ser somente uma febre, e que para fechar o diagnóstico de infecção urinária na criança tem que se fazer um exame chamado de urocultura. E criança com infecção urinária, na grande maioria das vezes, pode acometer a função renal, e a origem dessa infecção urinária também diferente do adulto, principalmente a mulher sexualmente ativa, que está muito relacionada a isso, mas na criança é alguma malformação anatômica até que se prove ao contrário. O homem, quando adulto, a frequência de ele ir ao urologista, doutor, seria não tenho problema, não sinto nada, não preciso, ou a cada um ano? Como é que o senhor faz essa análise? Na verdade, o ideal é que desde a adolescência, os adolescentes também têm muitas dúvidas com relação à parte sexual, e o urologista, estamos também na sociedade ainda que o adolescente às vezes não se abre tanto com os pais, então ele pode tirar dúvidas com o urologista sobre essa questão, e já numa fase mais avançada da vida, aí sim, após isso, se ele apresentar quaisquer sintomas, procurar o urologista, sintomas do trato urinário ou do trato genital. É preconizado, principalmente agora no mês do Novembro Azul, que todos os homens com mais de 50 anos, Dayana, ele procure o urologista para fazer os exames de rastreamento para um possível câncer de próstata, porque já é sabido que 1 em cada 10 homens irão evoluir com o câncer de próstata, que não é uma doença que a gente consiga prevenir, ok? O que a gente consegue fazer é um diagnóstico mais precoce da doença, fazendo o exame de sangue, que é o PSA, e fazendo o exame digital do reto, o famoso toque retal, que os dois associados, sempre os dois associados, para que fique bem claro aqui, é que o urologista vai fazer uma presunção, uma suspeita se o paciente tem um grande potencial para ter o câncer de próstata, e ele vai indicar para que esse paciente faça a biópsia, que é o exame quem vai definir se o paciente está acometido por essa neoplasia tão frequente na nossa sociedade. Doutor, neste mês, inclusive o Novembro Azul, reforça muito essa questão de próstata. Eu imagino que muitas pessoas que estão em casa, até os próprios homens, não têm definido o que seria a próstata, o que é, né? Qual é a função dela no corpo do homem? A próstata, além de ser um órgão bem excitatório, né,
Na verdade, ela é um órgão que fica abaixo da bexiga, anterior ao reto, nessa região que para os nossos telespectadores chamam de no pé da barriga. A próstata fica mais ou menos nessa região e que pode ser tocada pelo reto porque fica na região perineal. É uma glândula que ela serve para produzir o nosso esperma, junto com uma outra estrutura, um par de órgãos chamado de vesículas seminais, e que o esperma o esperma, melhor dizendo, será o meio para que os nossos espermatozoides produzidos no testículo, que vão ficar lá armazenados nas vesículas seminais, ela propicia um meio para ser vital aos nossos espermatozoides. Doutor, pela sua avaliação, por que é que a cada ano há um aumento, né, nessa incidência de homens com problemas com câncer de próstata? Na verdade, por alguns fatores bons. Você vai entender por que fatores bons. Na verdade, é uma doença que está ligada à idade. Então, quanto mais idade nós tivermos, maior a propensão a ter um diagnóstico de câncer de próstata. Então, como a nossa expectativa de vida no século XXI está aumentando, no Brasil hoje é mais ou menos em torno de 75 anos, então a gente está conseguindo dar mais diagnóstico de câncer de próstata, mas graças a uma expectativa de vida que também está aumentando. Também tem um fator ligado à hereditariedade e também tem um outro fator que um dos exames que faz, os dois exames, melhor dizendo, que a gente consegue fazer a presunção para ver se o paciente tem câncer de próstata é o toque retal, que esse estigma no século XXI tem reduzido. Então lá no passado a gente não fazia o toque, tinha pacientes que iam ao óbito sem a gente nem ter diagnóstico. Então a gente consegue agora dar o diagnóstico, isso é bom, porque os pacientes estão se submetendo mais ao toque retal, o preconceito tem diminuído, e o próprio PSA, que surgiu em 1982, que é um exame que é apenas uma coleta de sangue, que serve bastante para a gente fechar, ajudar a fechar o diagnóstico. Então, há uma maior incidência porque os fatores são mais assertivos na nossa atualidade. Mas o ruim é que a gente está tendo uma maior incidência. O ruim é se a gente tem uma incidência, mas está se descobrindo esse diagnóstico já no estágio mais avançado. Sim. Porque se você tiver um diagnóstico no estágio precoce da doença, a gente vai conseguir dar 90% de chance de cura aos pacientes. Doutor, antes de irmos para um breve intervalo, eu só queria tirar na verdade, uma orientação do senhor para quem nos assiste. Falamos agora há pouco sobre a questão da infecção urinária. E isso, como o senhor falou, acomete homens, mulheres, crianças, né? E às vezes tem mulheres que têm com frequência, de uma forma geral, para todas as idades, para todos os sexos, vamos dizer assim. Existe algo que na nossa rotina podemos contribuir para evitarmos a questão da infecção urinária. Eu já ouvi falar da água, da questão da calcinha, mas enfim, existe algo que a população em geral possa fazer para reduzir este problema? Pode sim. Na verdade, a infecção urinária, por sinal, ela é mais frequente nas mulheres. A única faixa etária que acomete mais os homens, no caso os meninos, é a faixa etária do primeiro ano de vida. É mais comumente nos meninos. Isso por uma malformação anatômica que acontece mais nos meninos, que é o refluxo vésico-ureteral, Dayana. Nas outras faixas etárias é mais nas mulheres, falando mais na fase adulta, por uma uretra curta que tem nas mulheres e outros fatores de risco como a própria constipação, que muitas pessoas não sabem. A constipação é a famosa prisão de ventre. É mesmo, doutor? A constipação, o reto cheio de fezes, né, a ampola retal cheia de fezes, pode fazer o que a gente chama de translocação, ou seja, a bactéria pode ir ali para a bexiga, que está muito próxima. Então, pacientes, mulheres muito constipadas, investigam tudo e depois a gente vai descobrir que a constipação dela é que está acometendo. A frequência de atividade sexual hoje é comprovado de uma frequência por semana de 5 vezes ou mais, aumenta um pouco a chance da infecção urinária. Lógico, aumentar a ingesta de água. O paciente mais bem hidratado, ele vai ter menos chances de ter infecção urinária. E moramos num ambiente quente e úmido, que a genitália ali vai estar também propensa a algumas infecções. Então isso é que a gente pode falar mais. Outra coisa que eu me lembrei aqui agora, muitas mulheres gostam de usar o protetor íntimo. E na verdade o protetor íntimo é um grande vilão. Ele na verdade é um grande fator de risco para as infecções urinárias.
Ah, mas doutor Fábio, como é que eu faço? Eu prefiro o protetor íntimo por uma questão que ela acha de maior higiene. Aí a gente tem que ir no consultório investigar, conversar com a paciente para saber por que que ela usa, na verdade, esse protetor íntimo. Às vezes é uma incontinência urinária, aí usa absorvente, usa o protetor. E a gente tem que mudar alguns hábitos ou se está alguma outra patologia que está cometendo para a gente resolver e ela se livrar desse protetor, porque dá para, obviamente, dá e é o correto, viver higiênica, sem precisar de absorvente nem de protetor íntimo e não estar sendo acometida pelas infecções urinárias. São muitos temas, doutor. A gente vai precisar ir para um breve intervalo, mas vocês continuem conosco. Já já voltamos. Estamos de volta com o Saúde Ativa e se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema. Vai lá no nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise, inclusive de outros programas que já gravamos aqui. Semanalmente temos um programa inédito falando sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar e eu convido todos vocês para estarem aqui conosco. E hoje no Saúde Ativa estamos recebendo o urologista e cirurgião robótico, Dr. Fábio Quintiliano. Doutor Fábio, muitos temas, muitos assuntos bacanas sobre o câncer de próstata, o cuidado com os homens no primeiro bloco, e aí vamos para uma outra pergunta. O senhor falou, precisa sim, com frequência, que o homem visite o médico, que ele vá ao urologista. Todos falam muito que o câncer de próstata é uma doença silenciosa, né? Geralmente, às vezes as pessoas não estão sentindo nada e descobrem, mas geralmente sintomas. Para os homens que estão nos assistindo ficarem alertas, as esposas, enfim, as mamães, né? Qual é o sintoma que o homem tem, geralmente, que está relacionado a câncer de próstata? Então, essa pergunta passa justamente pela campanha de conscientização do Novembro Azul, que é para que os homens entendam que eles precisam procurar o urologista com mais de 50 anos, ou com mais de 45 se tiver alguns outros fatores de risco, que são obesidade, a raça afrodescendente e o histórico familiar. Por que isso? Porque o paciente, quando é diagnosticado no início, que é quando a gente vai ter 90% de chance de cura, Dayana, ele na verdade não tem sintomas. Então o paciente, quando ele só quer procurar o urologista, quando ele já está com alguns sinais e sintomas, ele também já vai estar com a doença já no estágio mais avançado, infelizmente. Por isso que diz que ela, no início, para que fique claro, ela é silenciosa. Agora, numa fase mais avançada, quando apresenta os sintomas, por sinal são sintomas inespecíficos, que podem ser de outras patologias do trato genital, como aumento da frequência de urina, de idas ao banheiro, que falamos aqui, pode ser por infecção urinária, pode ser por um aumento da próstata apenas e não por câncer de próstata, mas podemos também ter sangramento na urina, podemos ter dor óssea. Dor óssea já é quando o paciente já tem metástase óssea, né? Já disseminou a doença para os ossos. Então essas são as mais frequentes, que é o sangramento na urina, aumento da frequência de idas ao banheiro e até mesmo dor óssea. Doutor, em relação aqui à questão de tratamento, a gente ouve muitas pessoas falarem, olha, algum parente está com câncer de próstata, vai precisar realizar cirurgia, não vai precisar fazer quimio, rádio. Explica pra gente, todos os casos são iguais, existem tratamentos diferentes? Não, pelo contrário, Dayana. O câncer de próstata é um tratamento das mais patologias que eu conheço, de tratamento mais individualizado. É bem personalizado para aquele paciente, que algumas variáveis serão fundamentais. A idade que o paciente se encontra, por exemplo, se ele tem 50, 80 anos, isso vai influenciar. Os anseios do paciente, se ele tem um anseio de manter a continência urinária, ou se é um paciente, por exemplo, já lá com 80 anos, e se ele já é um paciente incontinente. O efeito colateral dos tratamentos, que é a incontinência urinária, que em algumas ocasiões podem ter, não vai ser a preocupação dele. Se é um paciente que está função sexual ativa, se ele tem uma boa potência, então se ele tem um grande objetivo de manter essa potência, então será a idade, as comorbidades que o paciente tem, um hipertenso, um diabético, se esse diabético é descompensado ou não, e o estadio que a doença se encontra. Se é uma doença ainda de baixo risco, que no popular no início da doença, ou se é um paciente que está com estágio já avançado. No de baixo risco, no início da doença, o tratamento será ou cirurgia ou radioterapia. A grosso modo, radioterapia para os pacientes já de idade mais avançada e que não têm uma condição de ser submetido à cirurgia. Os pacientes mais jovens, sim, esses serão submetidos à cirurgia. E o paciente em estágio avançado, e aí vai depender de outras variáveis,
não compete aqui a gente conseguir falar sobre todas, aí ele vai ser submetido até uma associação dos tratamentos, cirurgia, radioterapia e o tratamento sistêmico, que é a hormonioterapia, que são drogas que o oncologista clínico passa a usar, passa a se associar ao urologista para o tratamento desse paciente. No caso da cirurgia, hoje em dia temos a cirurgia robótica. Era justamente o que eu ia perguntar para o senhor. No Brasil a gente já tem aí uns 10, 12 anos de cirurgia robótica já instalada aqui no nosso país. No estado de Sergipe já temos 3 anos de cirurgia robótica. Eu estou entre os precursores da cirurgia robótica aqui no nosso estado. Já realizamos várias cirurgias e a grande finalidade da cirurgia robótica, além de ser minimamente invasiva, menos dor para o paciente, alta no dia seguinte, quase sem sangramento, mas é o paciente conseguir manter, graças à alta definição que a gente tem no console do robô, a gente consegue manter os feixes vasculonervosos, que são responsáveis pela potência do paciente, e também de manter a continência urinária do paciente. Vários pacientes relatam que uma semana após, logo que a gente tira a sonda desse paciente, ele já consegue ficar continente, sem usar fralda, como até pouco tempo atrás usava bastante. Eu imagino que quem nos assiste ouviu cirurgia robótica e tá assim se perguntando, é um robô que faz, ele fica só olhando. Explica um pouquinho pra gente como é o funcionamento dessa cirurgia robótica, doutor. A cirurgia robótica, ela na verdade é uma cirurgia videolaparoscópica, que já é algo conhecido, a cirurgia videolaparoscópica, para os nossos telespectadores. Toda cirurgia abdominal a gente faz tipo uns furinhos, que a gente coloca os trocáteres, e por ali a gente manipula, quando não tinha o robô, a gente manipulava os instrumentais, olhando no monitor de televisão, que a câmera consegue filmar tudo, e a gente executava a cirurgia. Na robótica é uma videolaparoscópica, só que os instrumentais são os braços de realmente um robô, são 4 braços desse robô, e a gente consegue controlar os braços desse robô no console, que fica mais ou menos a 2 metros da mesa cirúrgica do paciente, que para que as pessoas possam entender é basicamente um joystick tipo de videogame mesmo, que a gente consegue controlar esses 4 braços do robô, mas sempre mantendo à beira do leito da maca cirúrgica que o paciente está sendo operado, a gente sempre também tem um cirurgião auxiliar que fica dando um suporte ali. E muita gente gosta realmente de perguntar, é o robô que faz? Não, a cirurgia é realizada por nós, cirurgiões, que controlamos os braços do robô. Mas, doutor, não é qualquer médico que pode realizar, né? Eu imagino que seja um médico habilitado para realizar esse tipo de cirurgia. Evidentemente, a cirurgia robótica, o cirurgião só consegue sentar no console, que é o joystick de videogame, só consegue sentar ali o cirurgião que ele é certificado para poder sentar naquela máquina e poder manipular. Atualmente, já tem mais ou menos um ano, ficou um pouco mais factível para os cirurgiões, porque consegue ir a São Paulo e já consegue essa certificação lá, que passa por um treinamento vasto, de pelo menos 60 horas num simulador do robô. Na época que a gente começou, tinha que fazer esse treinamento fora, se fazia o treinamento ou em Bogotá, na Colômbia, por uma posição estratégica, geográfica, ficava próximo dos Estados Unidos, eles conseguiam trazer aqui e daí toda a América Latina conseguia fazer o treinamento, era uma questão geográfica mesmo. Ou você ia para Atlanta, diretamente nos Estados Unidos, e fazer a certificação, que foi a que nós fizemos. Que ótimo, e a tecnologia também é a favor da saúde das pessoas, né, doutor? Uma outra coisa, a gente falou sobre o Outubro Rosa numa entrevista anterior aqui para o programa Saúde Ativa e falamos dos cuidados psicológicos que as mulheres precisam ter. Os homens também precisam, né? Eu já ouvi casos de pessoas, por exemplo, como o senhor falou, que fica com incontinência urinária ou nas relações sexuais a coisa fica mais complicada. Então, porque a gente quando fala de câncer já é um nome que assusta. Quando o homem detecta isso, o senhor também aconselha que ele passe por um atendimento personalizado com um psicólogo, psiquiatra ou a necessidade que for? Esse aconselhamento é feito 100%. Infelizmente, alguns pacientes, até pela nossa cultura ainda, passam pelo psicólogo, outros rejeitam um pouco e não passam, mas mesmo aqueles que rejeitam no pré-operatório, ele no pós depois
vai para as consultas com psicólogos e até mesmo com psiquiatra, porque embora a cirurgia hoje e com a cirurgia robótica, as chances do paciente ficar com a potência e com a continência urinária sejam altíssimas, em torno de 88% a um pouco mais, mas não é de 100%. Então, há alguns casos de paciente que, por sinal, já é um diabético descompensado, vai para a cirurgia e ele, de repente, a função sexual ainda não se manteve no pós-operatório, ficou ainda perdendo um pouco de urina por um período, isso o incomoda bastante. O paciente até já está, de repente, bem tratado no segmento oncológico, né, do câncer, mas a parte da incontinência e da função sexual passa a incomodar ele socialmente bastante, que vai precisar de um psicólogo ali bem de perto. Essa necessidade. E doutor, a gente falando de casos de cura, uma pessoa que sabe que está com câncer de próstata, começa o tratamento, ou a cirurgia, seja lá o que for, de 0 a 100 casos, a média, todos acabam se curando, uma porcentagem também óbito. É uma doença que ela pode começar na próstata, há a possibilidade que ela se espalhe, se transforme numa metástase. Faz uma análise para a gente em relação a isso. Na verdade, Daiane, essa pergunta é interessante, porque isso vai depender do estágio, né, do estágio que a doença vai ser diagnosticada, como eu falei. A gente classifica em muito baixo risco, o intermediário e alto risco. No popular, está no início, está mais ou menos, né? Ou está já avançado, doutor, que aqui os pacientes geralmente costumam perguntar. Eu falei já aqui, para os pacientes que são diagnosticados na fase precoce, no baixo risco, a chance de cura é de 90%. Não é 100% também, mas é de 90%. Por isso a conscientização para fazer as consultas e que se ele tiver o câncer, é diagnosticado no início e 90% de chance de cura. No entanto, se esse paciente foi mais desleixado, ou às vezes até por fatalidades também, ele já é diagnosticado numa fase mais tardia da doença, já numa fase mais avançada, com metástase, principalmente com a metástase óssea, a chance de cura ela já cai bastante. E esse paciente vai ter uma taxa de sobrevida de uns 30%. Veja que a gente cai de 90% para 30%. Então, em que fase a doença é diagnosticada e, consequentemente, tratada, é bastante importante para o prognóstico e sobrevida desse paciente. Falando de um problema específico, que eu acho que se agravou muito pós-pandemia, que foi a obesidade, né? Com certeza muitas pessoas mais gordinhas, a gente passou uma fase em casa, comia, ansiedade. Há relação direta entre a obesidade e câncer de próstata, doutor? Até falei aqui que alguns fatores de risco importantes, como da raça afrodescendente, o histórico familiar, e o terceiro, que dos trabalhos atuais já mostram, que é a obesidade. Já é bem evidente que os pacientes obesos têm uma predisposição, uma incidência maior com câncer de próstata, e o pior da informação é que os obesos, se a gente for comparar pacientes com câncer de próstata, o não obeso e o obeso, no obeso o câncer de próstata ele é mais agressivo. Isso são as evidências, não tem ainda uma explicação precisa por quê, mas as evidências já mostram isso. Doutor, a gente sempre parece que é um discurso repetitivo, mas eu acho que é super importante reforçar neste momento e sempre, né? A gente fala muito da questão da saúde e dos hábitos diários das pessoas, alimentação, atividade física, né? Aproveitando que estamos falando sobre o câncer de próstata, Novembro Azul, fala para quem nos assiste, homens e mulheres, claro, né? Passa uma mensagem para quem hoje acabou de saber que está com um problema ou que está com medo de ir ao médico e também dá dicas para eles que a rotina pode ajudar a evitar uma série de doenças. Ok, Daiane. Conforme eu disse, no câncer de próstata especificamente, não existe prevenção. O grande X da questão é fazer o diagnóstico precoce, mas a gente sabe que para quaisquer órgãos do nosso sistema que venha a ser acometido, ou seja, câncer de uma maneira geral, os hábitos de vida são muito importantes. Isso hoje a gente já sabe. E para o câncer de próstata também não é diferente. Carne vermelha, por exemplo, mostra que tem um grande fator de risco também para o paciente ter câncer de próstata, ok? Então, o ideal é que o paciente saia como mensagem, pratique atividade física, pelo menos 3 vezes por semana, melhore seus hábitos alimentares, com frutas, verduras, diminuir um pouco de carne vermelha, ele já vai estar evoluindo bem melhor do que aqueles outros pacientes que não fazem isso. E os pacientes com mais de 50 anos, ou até mesmo com 45, conforme já conversamos aqui,
fazer sua consulta com o urologista, com o toque retal e o PSA, ele já vai estar bem à frente. E olha só, reforçando, como eu sempre digo para vocês, procure um médico especialista. A Dr. Google não é médico. A gente tem lá as redes sociais, a gente tem lá o Google, que nos ajuda muito, né, diariamente nas nossas atividades, mas há uma necessidade real de que você procure um médico. Cada caso é um caso, né, doutor? Perfeito. Me permita dizer que também estamos numa sociedade bem estressada. Os pacientes hoje, a gente já sabe que os pacientes estressados, ele tem uma deficiência hormonal nos níveis de testosterona. E os pacientes que têm níveis de testosterona muito abaixo do limite inferior são chamados pacientes hipogonádicos, comparando com a mulher, só para que o nosso telespectador entenda. A mulher na menopausa, o paciente que seria considerado andropausa, embora esse termo seja um pouco obsoleto, é o hipogonádico, é o paciente que tem testosterona baixa. Esse paciente, quando ele tem câncer de próstata, também é um câncer de próstata mais agressivo. Então é importante que a gente consiga, com atividade física, vai manter níveis de hormonais de testosterona mais elevados, e esse paciente, se vier a ser acometido pela doença, também não vai ser tão agressivo. Essa é uma informação também importante para as pessoas. Doutor, muito obrigada. Foi muito esclarecedor esse bate-papo e eu vou deixar vocês ligadinhos porque vai ter outro assunto muito interessante para falar com as mulheres, não é, doutor? A gente vai agendar um outro momento, mas muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a Dayana, todo o pessoal da TV Câmara e aqui do programa Saúde Ativa. Estarei sempre à disposição para todos vocês. Muito obrigada. Em breve o Saúde Ativa estará de volta com mais informações sobre saúde e qualidade de vida. Eu aguardo todos vocês. Até lá!